o valentão rico zombou da mulher simples errada. Sua risada cortou o restaurante como uma faca. Os olhos dela encontraram os dele, zombe de mim novamente. Sua voz era suave, mas mortal. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Em segundos, ele se arrependeria instantaneamente de cada palavra. A Sala Starling não era apenas um restaurante. Era o templo de prestígio de Manhattan. Lustres de cristal, suspensos de tetos trabalhados, lançavam um brilho quente sobre mesas onde negócios eram fechados e reputações forjadas. Orquídeas brancas adornavam cada mesa, suas pétalas delicadas espelhando os ecos frágeis que jantavam sob elas. Entrar nesses salões sagrados era anunciar a chegada de alguém ao panteão social de Nova York. Margaret Walker empurrou as pesadas portas de vidro, imediatamente atraindo olhares curiosos. Seu vestido preto simples, escolhido para conforto durante seu exaustivo voo de 20 horas de Singapura, pendia ligeiramente solto em seu corpo esguio. As rugas contavam histórias de terminais de aeroporto e assentos apertados na classe econômica. Seu cabelo castanho, normalmente estilizado com precisão, havia-se rebolado durante o voo, escapando de um rabo de cavalo apressado em mechas que emolduravam seu rosto exausto. Olheiras sombreavam seus olhos, testemunho de reuniões consecutivas seguidas pelo salto desorientador da linha internacional de data. Ela nem havia parado no hotel, vindo direto do JFK com sua pequena bagagem de mão, que agora discretamente colocava ao lado do balcão do anfitrião. Margaret priorizara a pontualidade acima da aparência, uma escolha que a Sala Starling raramente testemunhava. Acredito que António está me esperando, disse ela calmamente ao anfitrião, que a estudou com ceticismo mal disfarçado. Na mesa central estava Richard Arrington, um gestor de fundos de hedge cuja reputação o precedia nos círculos superiores de Manhattan. Seu terno Savile Row ajustava-se como uma armadura, seu relógio suíço capturando a luz a cada gesto deliberado. Seus companheiros, igualmente bem vestidos e penteados, penduravam-se em cada palavra sua. Richard era um daqueles homens que mediam seu valor pela eficácia com que podiam diminuir os outros. Sua especialidade era a crueldade casual, entregue com humor suficiente para que os espectadores se sentissem autorizados a rir junto. Ele cultava esses momentos como troféus, o garçom gaguejante, a vendedora desconcertada, o turista que ousava pedir-lhe direções. Não se tratava de seguidores ou fama. Era mais simples, mais primal, o prazer do poder que vinha da dominação pública. A atenção de Richard mudou quando Margaret foi conduzida a uma mesa. Seu olhar predatório registrou sua aparência desleixada, sua óbvia exaustão, sua vestimenta simples. Um sorriso lento espalhou-se por seu rosto, o mesmo sorriso que precedera inúmeras humilhações. Bem, murmurou para seus companheiros, alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Parece que alguém se perdeu a caminho do diner na rua. Seus companheiros riram na deixa, suas risadas atraindo mais atenção para Margaret. Ela notou, é claro. Mas, ao contrário dos alvos habituais de Richard, Margaret não se encolheu. Em vez disso, encontrou seu olhar diretamente, seus olhos exaustos de repente aguçados e avaliadores. A caçada havia começado, mas desta vez, a presa observava o caçador. Margaret abriu o menu, seus dedos ainda rígidos pelo ar reciclado do avião. A iluminação característica da Sala Starling, projetada para favorecer as compleições de seus patronos ricos, lançava um brilho suave sobre a toalha de mesa impecável. Ela podia sentir o olhar de Richard perfurando-a, catalogando cada falha percebida, a leve mancha de café em sua manga, seus sapatos gastos pela viagem, a ausência de acessórios de grife que serviam como a taxa de entrada não oficial da Sala Starling. Um garçom se aproximou, seu sorriso treinado vacilando ligeiramente ao vê-la. Ele era jovem, talvez com seus 20 anos, com a postura cuidadosa de alguém que aprendera que o serviço perfeito era sua única armadura em salas cheias de poder. Talvez a senhora prefira nossa opção de menu fixo, sugeriu ele, evitando mencionar o menu de degustação do chefe, a oferta mais cara. Seus olhos desviaram brevemente para a mesa de Richard, como se buscasse aprovação para lidar com essa situação inesperada. O menu de degustação completo, por favor, respondeu Margaret, sua voz carregando uma confiança tranquila que momentaneamente confundiu o garçom. E água com gás por enquanto. Decidirei sobre o vinho após falar com António. A menção ao nome do dono causou um leve lampejo de incerteza nos olhos do garçom, mas ele assentiu profissionalmente e se retirou. A risada de Richard cortou a conversa ambiente como uma lâmina. Melhor verificar seu limite de crédito primeiro, querida. Esse menu custa mais do que todo o seu lucro. Vários clientes viraram para assistir ao espetáculo que se desenrolava. Esse era o entretenimento não declarado da Sala Starling, a ocasional derrubada pública que lembrava a todos das rígidas fronteiras da hierarquia social, um ritual de reforço onde aqueles dentro do círculo demonstravam porque outros deveriam permanecer fora. Margaret tomou um gole lento de água, seus olhos nunca deixando os de Richard. Tenho certeza de que darei um jeito. Sua resposta calma apenas alimentou a determinação de Richard.
Ele se recostou na cadeira, estudando-a com desdém teatral, um performer que conhecia bem seu público. A leve inclinação de sua cabeça convidava outros a se juntarem à sua avaliação. Deixe-me adivinhar, grande noite fora. Extravagância única na vida. Ou apenas perdida? Cada pergunta era um dardo projetado para perfurar a dignidade. Lista de desejos de turista, talvez. Comer onde os verdadeiros nova-iorquinos comem. Margaret colocou o guardanapo no colo com cuidado deliberado. Apenas com fome. A brevidade de sua resposta pareceu irritar Richard mais do que qualquer defesa poderia. Ao redor deles, as conversas haviam silenciado, as mesas próximas agora participantes passivas do drama que se desenrolava. Você sabe, continuou Richard, sua voz subindo para garantir que as mesas ao redor ouvissem, a um diner perfeitamente decente a 10 quarteirões ao sul, cardápios de plástico, refis grátis, muito mais a sua cara. Ele pronunciou a última palavra com precisão exagerada, como se estivesse ensinando vocabulário a uma criança. Seus companheiros riram, encorajados por sua crueldade. Uma mulher com diamantes na mesa ao lado mal disfarçou seu sorriso zombeteiro atrás de uma mão bem cuidada. Um cavalheiro mais velho franziu a testa ligeiramente, mas não disse nada, seu silêncio uma forma de cumplicidade que pairava no ar. Obrigada pela recomendação, respondeu Margaret uniformemente. Talvez outra hora. O garçom retornou com água com gás, servindo-a com uma mão que tremia ligeiramente. Richard capturou o olhar do garçom e piscou conspiratoriamente, um gesto que parecia dizer, nós dois sabemos que ela não pertence aqui. Os ombros do jovem se tensionaram quase imperceptivelmente enquanto ele completava sua tarefa e se retirava, evitando os olhos de Margaret. Sua retirada era a deserção de um potencial aliado, outra pequena vitória para Richard. Richard se levantou, sentindo uma oportunidade. Ele caminhou casualmente em direção à mesa de Margaret, copo de vinho na mão, um predador se aproximando para o abate. O restaurante parecia segurar a respiração coletiva. Até mesmo a suave música clássica tocada por alto-falantes escondidos parecia diminuir. Estou apenas tentando te salvar do constrangimento, disse ele, sua voz pingando falsa preocupação. Este lugar tem padrões. Não parece um pouco aspiracional para alguém como você? A sala Sterling tornou-se um teatro, com Richard no centro do palco e Margaret relutantemente escalada como sua contraparte. Uma mulher em uma mesa próxima discretamente levantou seu celular, antecipando um momento digno de ser capturado. Alguém como eu, Margaret ecoou, olhando diretamente nos olhos dele pela primeira vez. Algo brilhou por trás de seu olhar exausto, não medo, não raiva, mas algo que ele não conseguia identificar. Desapareceu antes que ele pudesse nomeá-lo. Richard hesitou momentaneamente com a intensidade inesperada do olhar dela, mas rapidamente se recuperou, olhando ao redor para garantir que seu público permanecesse engajado. Bem, sejamos honestos. Você claramente não é daqui. Ele gesticulou vagamente para sua aparência com a mão livre, a abotoadura de diamante capturando a luz. A sala Sterling tem uma certa clientela, uma certa qualidade que esperamos. A sala de jantar ficou mais silenciosa. Até os garçons pausaram, observando a cena se desenrolar com uma neutralidade treinada que mal disfarçava seu desconforto. Um sommelier congelou no meio de um despejo, o vinho pairando acima do cristal. E você é o árbitro da qualidade? Perguntou Margaret, sua voz ainda composta, mas com uma nova borda que fez vários observadores se mexerem inquietos em seus assentos. A pergunta não era defensiva. Era quase curiosa, como se ela estivesse estudando um espécime. Richard riu, jogando para seu público. Não preciso ser. A qualidade se anuncia, assim como, ele gesticulou para ela novamente. Seu oposto. Alguns risinhos nervosos se espalharam pelo restaurante, mas outros começaram a parecer desconfortáveis, o valor de entretenimento de sua crueldade começando a se desgastar. Um casal mais velho trocou olhares e sutilmente balançou a cabeça. Uma jovem com uma bolsa de grife olhou para seu prato, não mais uma espectadora disposta. Perspectiva interessante, disse Margaret, cruzando as mãos sobre a mesa. Algo em sua postura mudou, uma sutil transição de exaustão para alerta. A exaustão em seus olhos foi substituída por algo mais frio, mais calculado. Anos pareceram desaparecer de seu rosto, revelando uma clareza composta que não estava lá momentos antes. Richard, confundindo sua compostura com fraqueza, aproximou-se mais, o predador fechando o cerco, certo de sua dominância neste território que considerava seu. Olha, estou fazendo um favor a você. Lugares como este devoram pequenos intrusos como você vivos. Por que não? Sra. Rington, Margaret interrompeu, sua voz agora carregando uma autoridade silenciosa que o deteve no meio da frase. Ela não aumentou o volume, mas de alguma forma suas palavras ecoaram pelo restaurante com perfeita clareza. A humilhação pública é sempre seu primeiro movimento, ou estou recebendo um tratamento especial esta noite? O restaurante ficou em silêncio,
todos os olhos fixos neste confronto inesperado. A dinâmica de poder, tão clara momentos antes, de repente parecia menos certa. O sorriso de Richard congelou, depois vacilou. Pela primeira vez naquela noite, a dúvida rastejou em sua expressão. Ela sabia seu nome. Ela não estava adivinhando. A sala Sterling ficou em silêncio, as conversas evaporando no ar rarefeito. O sorriso confiante de Richard pendia desajeitadamente em seu rosto enquanto o olhar de Margaret se fixava nele. Faço questão de conhecer os regulares, disse ela simplesmente, sua aparência desgastada pela viagem desmentindo o aço em sua voz. Richard hesitou, apenas um batimento cardíaco, antes de se recuperar. Fez a lição de casa ou não, você ainda parece que veio direto da rodoviária. Sua voz ecoava, projetada para seu público. Padrões importam aqui. Margaret colocou seu copo de água com precisão deliberada. A exaustão em seus olhos se dissipou, revelando algo que fez vários observadores se mexerem desconfortavelmente em seus assentos, o reconhecimento de um predador que escolhera a presa errada. Zombe de mim novamente, disse ela, a voz pouco acima de um sussurro. Essas 3 palavras pairaram no ar, não uma pergunta, não exatamente uma ameaça, mas um aviso final antes das consequências. Richard riu, agudo e vazio contra o silêncio. Ou quê, exatamente? Os olhos de Margaret nunca deixaram os dele, António, ela chamou, sua voz de repente comandando toda a sala. Do outro lado do restaurante, um homem distinto levantou a cabeça bruscamente, reconhecimento e preocupação cruzando seu rosto enquanto registrava a cena que se desenrolava na mesa dela. Todos os clientes seguraram a respiração para o que viria a seguir. A cabeça de António virou ao ouvir a voz de Margaret, o reconhecimento inundando instantaneamente seu rosto. Margaret, ele exclamou, abandonando sua conversa no meio de uma palavra. O distinto proprietário atravessou seu restaurante com propósito, sua compostura habitual substituída por genuína preocupação. António. O rosto de Margaret suavizou com calor enquanto seu velho amigo se aproximava. A exaustão em seus olhos desapareceu momentaneamente, substituída por genuíno afeto. O que está acontecendo aqui? Perguntou António, olhando entre Margaret e Richard com crescente compreensão. Sua mão descansou protetoramente no ombro de Margaret, um gesto que falava volumes para os clientes observadores. Este cavalheiro estava explicando os padrões do seu restaurante, disse Margaret calmamente. Aparentemente, eu não os atendo. A expressão de António transformou-se de preocupação em fúria controlada. Ele se virou para Richard, erguendo-se em sua plena altura. Você estava falando de padrões para Margaret Walker. Richard se mexeu desconfortavelmente, sentindo que tropeçara em algo que não entendia. Apenas um pouco de inof. Não há nada de inofensivo em desrespeito no meu estabelecimento, cortou António, seu sotaque engrossando com emoção, especialmente não para a mulher que ajudou meus filhos a passarem pela universidade, que ensinou minha Sofia a tocar piano, que sentou à mesa de ação de graças da minha família por 15 anos. O restaurante ficou completamente em silêncio, todos os olhos fixos na cena que se desenrolava. Você tem alguma ideia de quem é Margaret Walker? Continuou António, sua voz alcançando todos os cantos da sala. Richard engoliu em seco. Eu. Quando minha esposa, Lucia, abriu sua galeria de arte, nenhum banco lhe concedeu um empréstimo, disse António, sua voz crescendo com emoção. Foi Margaret quem acreditou no sonho dela. Margaret que foi madrinha de ambos os meus filhos. Margaret cuja sabedoria simples guiou nossa família por todos os desafios. Os clientes trocaram olhares, muitos se inclinando para frente para captar cada palavra. Uma mulher em uma mesa próxima assentiu em silenciosa compreensão. A mulher que você zomba por seu vestido simples, continuou António, gesticulando para Margaret, construiu metade das escolas em sua cidade natal. A mulher cuja aparência você ridiculariza fez mais bem neste mundo do que você conseguirá em 10 vidas. A mão de António moveu-se para um fone de ouvido escondido. Segurança, disse ele simplesmente. 2 homens impecavelmente vestidos apareceram como que do nada, flanqueando Richard com eficiência silenciosa. O Sr. Arrington não é mais bem-vindo na sala Sterling, anunciou António, alto o suficiente para que todos ouvissem. Nem em qualquer estabelecimento da rede da minha família. O rosto de Richard corou intensamente. Você não pode. Posso, estou, interrompeu António. A sala Sterling não é apenas um restaurante, Sr. Arrington. É o legado da minha família, e na minha família, sabemos a diferença entre riqueza e valor. Ele se virou para a equipe de segurança. Pela cozinha, por favor. Ele não merece usar nossa porta da frente. Enquanto Richard era escoltado, os clientes atonitos observavam sua humilhante procissão pelo restaurante. Aqueles que haviam rido de sua crueldade minutos antes agora evitavam contato visual, envergonhados por sua cumplicidade. António virou-se para Margaret, tomando suas mãos nas dele. Perdoe-me, disse ele suavemente. Se eu soubesse que você chegaria hoje à noite,
teria-te recebido adequadamente. Lucia ficará furiosa por ter perdido você. Margaret sorriu. Vim direto do aeroporto. Não queria perder o recital de Sofia amanhã. Ao redor deles, o restaurante explodiu em aplausos espontâneos, não por riqueza ou status, mas pela conexão autêntica que testemunharam, um lembrete de que os verdadeiros padrões não tinham nada a ver com aparências e tudo a ver com caráter. António se levantou, dirigindo-se aos seus patronos com dignidade renovada. Senhoras e senhores, por favor, desfrutem de sua noite. E lembrem-se, neste estabelecimento, medimos as pessoas pela bondade em seus corações, não pelas etiquetas em suas roupas. Ele voltou-se para Margaret, sua expressão severa derretendo em um sorriso caloroso. Agora, devemos chamar Lucia e as crianças. Eles vão querer saber que você chegou em casa em segurança. 3 dias depois, Richard Arrington estava em seu apartamento de cobertura com vista para o Central Park, encarando seu telefone em descrença. O post viralizara durante a noite, imagens tremidas de sua humilhação na sala Starling, capturadas por pelo menos uma dúzia de clientes. Seus telefones registraram tudo, sua zombaria, a dignidade calma de Margaret, a intervenção estrondosa de António e a caminhada de vergonha de Richard pela cozinha. Cardinal Valentão Rico desgraçado estava nos trending nacionais. Suas contas de mídia social perdiam seguidores aos milhares. Chamadas de associados de negócios não eram atendidas. Convites para jantares misteriosamente desapareciam. O império de influência que ele construíra, erguido sobre o fundamento do medo dos outros, estava desmoronando como um castelo de cartas em um furacão. Os comentários eram implacáveis. Finalmente, alguém enfrentou ele. Esperei anos para vê-lo receber o que merece. Esse é o mesmo cara que fez minha irmã chorar quando ela era garçonete dele. O telefone de Richard vibrou com uma mensagem de seu publicitário: não posso consertar isso. Aconselho fortemente um apagão nas redes sociais. Ligaremos amanhã para discutir a estratégia de saída. Estratégia de saída. Como se ele fosse uma empreitada comercial fracassada, em vez de um ser humano. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um bairro suburbano modesto, risadas enchiam o quintal de uma encantadora casa de 2 andares. Crianças corriam umas atrás das outras na grama verdejante enquanto adultos se reuniam ao redor de mesas de piquenique repletas de pratos caseiros. O cheiro de churrasco enchia o ar quente da noite. Margaret, agora descansada e relaxada em jeans e uma blusa simples, estava ao lado de António no churrasco, ambos segurando cervejas e compartilhando histórias como os velhos amigos que eram. Você deveria ter visto a cara dele, riu António, virando hambúrgueres com precisão experiente. 20 anos sendo dono da sala Starling, e nunca gostei tanto de expulsar alguém. Margaret sorriu, observando a filha mais nova de António ensinando seus próprios filhos a jogar vôlei. Algumas lições precisam ser aprendidas publicamente, disse ela calmamente. Os poderosos raramente escutam de outra forma. Falando em poder, disse António, baixando a voz, Singapura correu bem. O acordo de acesso à água. Margaret assentiu, tomando um gole de sua cerveja. 5 milhões de pessoas terão água potável até o próximo ano. Valeu cada minuto daquele voo. Enquanto o crepúsculo se instalava sobre o encontro no quintal, ninguém mencionou Richard Arrington ou o incidente na sala Starling. Aqui, entre família e amigos verdadeiros, títulos e riqueza não significavam nada. O que importava era a conexão genuína compartilhada sobre comida simples e conversa honesta, uma riqueza que Richard, por toda a sua fortuna, nunca entenderia. Enquanto o sol se põe em nossa história de triunfo inesperado, somos lembrados de que o verdadeiro poder não é encontrado em termos de grife ou mesas exclusivas. Ele é descoberto na dignidade silenciosa daqueles que conhecem seu valor, independentemente de como os outros os percebem. A jornada de Margaret, de ser zombada a comandar respeito, desenrolou-se em apenas momentos, mas seu impacto perdurará nos corações de todos que a testemunharam. Quantas vezes julgamos alguém por sua aparência, apenas para descobrir mais tarde a profundidade de caráter escondida por baixo? Você já foi subestimado ou testemunhou alguém sendo descartado porque não se encaixava na imagem esperada? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. De onde você está assistindo hoje? Conte-nos. Estamos construindo uma comunidade que valoriza a essência acima do julgamento superficial. Se esta história ressoou com você, não guarde para si. Clique no botão de inscrição para se juntar à nossa crescente família de contadores de histórias e ouvintes que acreditam no poder da dignidade humana e dos heróis inesperados. Lembre-se, em um mundo rápido para julgar, às vezes a declaração mais profunda é simplesmente manter sua posição e dizer: zombe de mim novamente. Novas histórias de triunfo, justiça e heróis inesperados chegam toda semana. Ative as notificações para nunca perder o momento em que alguém como Margaret entra em uma sala e muda tudo. Até a próxima. Este é um lembrete de que as pessoas mais poderosas em qualquer sala nem sempre são as que fazem mais barulho.